Meus queridos amigos, boa noite. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas o boa noite foi tão fraco que eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar mais uma vez, meus amigos, boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Agora já podem dormir tranquilamente. Só não podia dormir antes da palestra, mas depois, durante, vocês podem dormir. Meus queridos amigos, nós queremos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria de poder estar aqui pela primeira vez na cidade de Unai, Minas Gerais, participando da Semana Espírita daqui da cidade. Agradecer o convite do Afonso, a acolhida do nosso querido Adalto, o carinho da Esmeralda, nossa mestre de cerimônias, todos os amigos que nos acompanham, nos auxiliam, e que nos acompanham também pela TVC e a TV do Conselho Espírita Internacional, e também que participam também da divulgação aqui da imprensa local, que vem prestigiar também o evento do Grupo Espírita Cristianismo Rede Vivo. É Centro Espírita ou Grupo Espírita? É centro, é grupo, é família, é templo, é amor, Cristianismo Rede Vivo. Se a gente falar de Espiritismo, ou Cristianismo Rede Vivo, é exatamente a mesma coisa. Na noite de hoje nós temos um convite, nós fomos convidados a falar na Semana Espírita, que tem um tema muito desafiador, justamente falar sobre a questão da dependência química, longe das drogas, próximo, perto da luz. Então, nós vamos na noite de hoje fazer uma das palestras que compõe esse evento. E nós temos já gravadas várias palestras, que compõem um seminário sobre dependência, espiritualidade e esperança. Quando a gente aborda sobre o que é dependência química, o que é a codependência, o problema que envolve os familiares, no relacionamento com o dependente, as causas da dependência química, os efeitos dos usos dos principais tipos de entorpecentes, dos alucinógenos, dos estimulantes, enfim, dos vários tipos de drogas que nós conhecemos e vários outros tipos, que têm surgido. Nós falamos também em outras palestras sobre autoconhecimento e dependência, como conjugar o tratamento tradicional e o tratamento espírita, o tratamento com o uso da espiritualidade, que muitas religiões, muitas comunidades terapêuticas, muitas unidades, como nós temos aí o belíssimo exemplo dos Alcoólicos Anônimos, que desde 1935 os nossos confrades Bill e Bob montam estes 12 passos que têm inspirado muitas outras instituições, muitas irmandades anônimas, como os Narcóticos Anônimos, Amor Exigente e tantas outras, e salvado milhões de vidas, milhões de famílias. Aí nós falamos sobre a questão da influência espiritual, também da obsessão espiritual, no caso da dependência química, como a questão dos vários tipos de vícios, que a gente acha que somente tem os vícios das chamadas drogas ilícitas, mas sabemos que temos vários tipos de vícios, vários tipos de enfermidades. Aliás, Allan Kardec vai nos dizer em O Livro dos Espíritos, quando ele traz a mensagem dos espíritos superiores, na questão 913, que existe um vício que é o vício principal, é o vício mais radical, ou seja, é o vício raiz, o vício principal. Quem sabe qual é esse principal vício? Bateu na trave quem falou, é o orgulho, mas é o egoísmo. 913 de O Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, e também em obras póstumas, nós vamos ter uma afirmação que existe um outro vício, que é o pai de todos os outros, que é a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, que Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso, e que é um dos principais motivos móveis das nossas ações. Quem sabe qual é este outro vício? Orgulho.
Quem aqui já se livrou completamente do orgulho e do egoísmo? Por favor, levante a mão, que eu gostaria de saber. Ninguém ainda? Nem eu, pessoal, muito menos, não é? Então vejo que somos todos, de certa forma, viciados, não é? Estamos ainda sob a predominância da natureza animal, questão 742 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nós estamos comemorando agora, no próximo dia 18 de abril, não é? O aniversário do nascimento da doutrina espírita, que é justamente a publicação de O Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. Agora, em 2013, nós estaremos completando, né, 156 anos do início da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então vamos ver que temos esta questão, temos então várias abordagens diferentes, elas já estão gravadas, já estão disponíveis em DVDs, essas palestras já estão gravadas em CDs de áudio, em CDs de MP3 também, né, para que esse pessoal que é mais moderno, que tem iPod, iPhone, iPad, iPin, né, essas coisas chiques, né, e esses MP3 Player também, né, e também vocês podem assistir, né, na TV do Conselho Espírita Internacional, a tvci.com, pela internet e pelo satélite, junto com a TV Mundo Maior, e também, em breve, quem sabe, se nós ajudarmos, também numa cadeia de televisão, não é? Seria muito interessante nós termos também, pelo menos um programa, não é, em rede nacional. Então nós vamos hoje fazer uma abordagem um pouco diferente. Nós já falamos em uma dessas palestras sobre o tratamento da dependência química. E os espíritos amigos disseram: Nazareno, você tem que aprofundar esse tema. Já que nós teremos vários outros expositores abordando a questão, não é, dos efeitos das drogas, quais são os tipos de drogas, nós vamos focar hoje no tratamento, como tratar a dependência química. Abordando a questão médica, a questão do internamento voluntário, do internamento involuntário, ou seja, compulsório, sem a vontade da pessoa, como está sendo inclusive discutido, não é, no Congresso Nacional, a aprovação de um projeto de lei para permitir a internação independente da vontade da pessoa, claro que com uma série de requisitos. Será que isso é bom? Será que isso é mal? Vamos fazer uma pequena análise, não é? Nós não somos especialistas na área, apenas algum estudo, não é, da doutrina, alguma experiência. Algumas casas espíritas têm grupos de apoio às famílias e aos também dependentes químicos, para nos auxiliar. É o caso, por exemplo, da Comunhão Espírita de Brasília, que mantém 3 grupos em dias e horários distintos para atender os nossos irmãos, não somente com todo o apoio dos grupos, mas também depois da reunião eles promovem, não é, além da aplicação dos passes nos participantes, a aplicação da bioenergia, a imposição de mãos como fazia Jesus, e o próprio Kardec vai dizer que nos casos de subjugação, ou seja, aquele caso de obsessão tão complexo, tão profundo, que a pessoa fica como que tomada, não é, pelo poder, a subjugação moral ou a subjugação física, como se fosse a antiga possessão, não é? Que ele vai defender que a pessoa tem uma falta de fluido vital, falta de energia, e a ação de um magnetizador, ou seja, de um aplicador de passes da bioenergia, seria muito útil nos casos de subjugação. Então, eles também fazem a imposição de mãos, a aplicação de passes, a água magnetizada, e também, depois que os participantes e as famílias vão embora, eles fazem a reunião mediúnica de desobsessão, quando vão agora atender, conversar diretamente com aqueles dependentes e familiares que se encontram no mundo maior, que se encontram no mundo espiritual. Então é uma terapêutica diferenciada também, que muitas casas, aliás não, muitas poucas casas têm oferecido, ou que pelo menos a gente deveria estimular a que se formassem grupos e a gente dá um apoio, não é, para essas questões. Vamos analisar hoje. Nós vamos basear o nosso estudo hoje num vídeo que vocês podem encontrar no YouTube, uma entrevista do programa Ciência e Espiritualidade, do Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele vai estar entrevistando a Maria Luísa, do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, que é lá em São Bernardo do Campo, uma psicóloga. Também uma palestra Dependência Química e Espiritualidade, de Antônio Carlos Ferreira, também está disponível no YouTube. E vocês encontram também nos sites, na internet, um material também do NIDA, ou NIDA, não é, em português,
que é o National Institute of Drug Abuse. Gostaram do inglês? É lá do Ceará, não é grande coisa, não é? Vocês me desculpem, não é? Então é o Instituto Nacional do Abuso de Drogas. Então eles têm, não é? E a gente vai estudar aqui hoje, inclusive, os 13 princípios do tratamento efetivo da dependência química dessa instituição, que tem, não é, um respaldo científico, técnico muito interessante, não é? Então a gente vai analisar todos esses temas. Tem uma mensagem aqui, o que mais sofremos. Eu perguntar ao Afonso se a gente pode hoje falar um pouquinho, além do tema, uma hora e pouquinho? Uma hora e pouquinho. Então, vamos ler então só uma mensagem então, que vai nos ajudar, que é uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, psicografada por Chico Xavier, que tem o título O que mais sofremos. Está no livro Passos da Vida, se você puder focar aqui. E olha o que é que esse Espírito vai nos dizer. O que é que nós mais sofremos? O que mais sofremos no mundo, diz Albino Teixeira, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la, de receber a doença. Não é o parente infeliz, não é? Não é o filho toxicômano, o marido alcoólatra ou alcoólico. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Ou seja, quantas vezes o problema não é realmente, não é o marido ser portador de uma doença, o alcoolismo é uma doença. Dependência química é uma doença crônica, recidiva, incurável e fatal, pode levar à morte. E o alcoolismo é uma dependência química. Aliás, o álcool mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. É a pior das drogas, é o álcool. Não é o crack, não é o ox, não, é o álcool. E é porta de entrada e porta de retorno, nós vamos ver aqui hoje. Então o problema às vezes da esposa não é o marido, porque às vezes ele é apenas um usuário. Ele não é propriamente dependente, mas é a mágoa das vizinhas, da família dizer que ela é casada com alcoólatra. Isso é que é o problema. Então, como ela não se autoconhece, ela tem vaidade, ela quer agradar a todos, aí ela não aceita. Então, o que a gente mais sofre não é o parente infeliz, enfermo, é a mágoa de tê-lo na nossa família, diz Albino Teixeira. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Então, não é que os outros são ingratos, não, é que a gente ama, mas querendo algo em troca. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, não é o que falam mal da gente, é o nosso orgulho ferido. Isso é que incomoda, não é o que falam da gente não. Falavam de Jesus e ele não estava nem preocupado. De Francisco de Assis, mas quem tem orgulho, não é? Aí se magoa, se melindra. O que mais sofremos não é a tentação, é a volúpia, não é? É o desejo de experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo que nos faz sofrer, é a paixão pelas aparências. Então é a gente apegado, não é? Àquela vaidade de querer, não é? Estar sempre belo, jovem, não é? E nós sofremos quando vamos, então, claro, não é? O corpo, a máquina vai se desgastando e precisamos trocar, e vamos trocar. E Deus vai nos dar quantas máquinas, quantos corpos forem necessários. E ele conclui dizendo, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, Albino Teixeira, Chico Xavier, livro Passos da Vida, da editora do Instituto de Difusão Espírita de Araras, né? O ID. Então vamos falar sobre a eficácia. Já sabemos o que é que a gente sofre realmente, não é? Não são as coisas, é a carga de aflições que nós mesmos montamos ao redor de nós. Todos eles vão demonstrar que o que tem sido mais
efetivo é a união do tratamento convencional, que é o médico, psicológico, psicoterápico, a terapia ocupacional, não é? Todas as práticas transdisciplinares, interdisciplinares, assim por diante, aliada com a questão da religiosidade, da espiritualidade. Uma só não resolve, como também a outra é capenga. Então precisamos aliar as duas, já está comprovado, né? Os artigos do Dr. Harold Koenig, ele defendendo, não somente que as pessoas que têm mais espiritualidade, não somente religião, mas espiritualidade, têm uma imunidade melhor, têm menos doenças, vivem mais, vivem melhor, têm menos estresse, menos ansiedade, menos angústia, menos depressão, várias pesquisas científicas demonstrando. Então, do mesmo modo, na questão da dependência, vamos associar as duas coisas. Os melhores resultados também têm sido obtidos pelas Irmandades Anônimas, os famosos AAs, como nós falamos, né? E a doutora Maria Luísa vai falar que lá no Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, eles atuam nos 3 níveis de atuação. Primeiro, na prevenção, eles vão nas escolas, vão nas grandes empresas, vão explicar às pessoas como prevenir a questão da dependência. Primeiro nível de atuação. Depois, eles lá também fazem o tratamento. Era um hospital psiquiátrico, e vocês sabem que a maioria dos hospitais psiquiátricos, quase 90% dos leitos psiquiátricos é ocupado por alcoólicos, por pessoas que sofrem de alcoolismo nos hospitais psiquiátricos. E eles fazem também, além do tratamento, eles fazem a reintegração, ou seja, eles devolvem o funcionário naquela mesma empresa que eles tiveram, dando a prevenção, acompanhamento, acolhimento, porque às vezes é muito fácil a gente tratar, colocar numa clínica. Mas como é que a gente vai reintegrar na sociedade? Como é que ele vai arrumar emprego? Então, reintegrar na sociedade, na família, orientar a família, que a gente vai ver aqui que o principal problema do dependente qual é? O primeiro é ele mesmo. E o segundo principal problema do dependente qual é? A família, que é codependente, que tem uma doença chamada codependência. O expositor Afonso, a gente vai já ver o nome dele aqui, vai defender que um dia a Organização Mundial de Saúde vai criar um CID, um Código Internacional de Doenças para a codependência também, como uma doença também. E a gente vai ver aqui, e vocês, como são familiares, vão estudar e ficar atentos a essa questão. Então, as comunidades terapêuticas têm ajudado muita gente. Tem também a residência terapêutica, a pessoa fica, recebendo acompanhamento em sua casa, com monitoramento, Tem a questão da redução dos danos. E às vezes a gente está tão preocupado com o crack, estamos esquecendo do álcool, Nazareno, mas o crack é tão perigoso por quê? Pessoal, olha, quando a gente usa alguns tipos de drogas, elas vão mexer com certos neurotransmissores, como no álcool, os receptores GABA, Os outros tipos de drogas, eles vão mexer na dopamina, na serotonina, na noradrenalina, enfim, vários tipos desses neurotransmissores. E uma das que está associadas ao bem-estar é a dopamina. Aliás, é a mesma da paixão. Quando a gente está apaixonado, a gente fica dopado, literalmente. Vocês viram que a gente fica diferente, A gente fica flutuando, Aquela pessoa que é grosseira, que sempre atende o telefone, quem é? Diga lá, Quando está apaixonado, oi, meu amor, A gente fica diferente. Por quê? É como se a gente tivesse, incorporado pelo espírito, do Cupido, como se existisse propriamente, Mas vejam que muda por conta desses neurotransmissores. A gente fica encharcado o cérebro de dopamina e a gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem que a gente cria, que a gente idealiza, mas que não corresponde à realidade. Depois que a gente casa, que a gente vai conviver, passa ali um ano, como 1 quilo de sal, como a gente diz lá no Nordeste com caboclo, Aí a gente vê que é tudo igual, só muda o CPF. E aí se desilude depois, porque a paixão passa. Então, por que largar o nosso casamento, a pessoa que a gente ama, que nos suporta, que a gente já sabe os defeitinhos dela, Por causa de uma aventura, de uma paixão, de uma droga. A paixão é droga. Aí o que acontece? As drogas, por exemplo, quando a gente faz uma boa refeição, Quando a gente vai naquele almoço, vai ter um almoço, não vai? Vai ter um almoço beneficente aqui?
Sábado agora vai ter um almoço, aí você vai fazer aquele almoço gostoso. Nós vamos comer, porque espírita não come quase nada, né? Aí vão comer e tal, quando terminar, chega assim, né? Aí diz que o nível de dopamina aumenta 50% no cérebro. Aumenta metade. A gente fica bem satisfeito. Quando a gente está com o nosso amorzinho, que a gente passa uma noite de amores, de relacionamento íntimo, não é? A gente aumenta em 100%, ou seja, dobra o nível de dopamina no cérebro. Quando o usuário utiliza a cocaína, a viagem, que é muito longa, ela dura várias horas, não é? E ele vai ficar eufórico, porque é um estimulante, para depois entrar numa depressão, não é? Durante também muito profundo, e vai normalmente buscar a droga de novo para combater o efeito. A dopamina aumenta 230%. É mais do que o dobro do que o clímax de uma relação íntima. Agora vocês sabem o que acontece com o crack? O crack eleva em poucos segundos, numa viagem que, ao contrário da cocaína, é muito curta, só dura cerca de 15 minutos, e a pessoa então vai para uma viagem muito rápida e muito alta, e depois ela despenca numa depressão profunda e tem que fumar logo outra pedra, não é? Uma pedra branca que eles fumam, e por isso ela faz um barulhinho, crack, por isso ela tem esse nome, não é? Então é uns cachimbos, umas latas de refrigerante furada, não é? É barata, por isso ela é terrível, ela sai cara, porque a pessoa é uma atrás da outra, não consegue parar, e ela aumenta o nível de dopamina no cérebro, sabe quantos por cento? 900%. Então nosso cérebro já não raciocina mais. Então ela fica, o nosso sistema de recompensa, sistema límbico, que nós temos um cérebro réptil, não é? Que nós herdamos dos reinos inferiores, que nosso corpo vem evoluindo com uns milhões de anos. Então o sistema de, nós não passamos mais. O psiquiatra que cuidava do Diego Maradona, sem nenhum demérito ao jogador, disse que um usuário de cocaína, um dependente de cocaína, o cérebro dele passa a funcionar como um macaco. Ele não consegue mais raciocinar como um ser humano. Imagine um usuário de uma droga como é o crack. Agora surgiu um tal de Oxy. O Oxy, segundo a Wikipédia, aquela enciclopédia que tem na internet, diz que é até 5 vezes mais poderoso do que o crack. Aí a gente foi convidado também a explicar para vocês o que é Oxy ou oxidado, ou crack oxidado, ou o nome mais comum que é o Oxy, é um tipo de droga derivada da cocaína, de uso altamente viciante. Trata-se de uma mistura de base livre de cocaína oxidada, cerca de 80% da composição da droga, e combustível, entre eles os de uso principal, o querosene, ou seja, é cocaína misturada com querosene, com gasolina e com óleo diesel, misturado com cal ou pergamanato de potássio. Então vocês imaginam se não é realmente uma mistura, não é, explosiva. O nome é uma abreviação para crack oxidado. Sua potência é avaliada em 5 vezes maior do que a do crack. No entanto, a droga não possui uma composição característica, pois é fabricada de acordo com receitas caseiras. Então, ela vai ser variada, não é? A fumaça dela, ela é diferente, é de cor escura, com resíduo oleoso. Ele pode ser branco quando tem mais cal, pode ser amarelo quando tem mais gasolina, pode ter roxo, pode ser mais roxo quando tem cal e gasolina em condições. A gente vai passar rápido por conta, eu vou deixar disponibilizar esse material para vocês, tá? Então, o uso de entorpecentes. Primeira coisa que a família tem que saber. Uma coisa é a experiência. Muita gente experimenta e não se torna dependente químico. E tem gente que, se usar um pouquinho, já se torna dependente. Por quê? Por causa do que a Organização Mundial de Saúde chamou de toxicófilos. Eles não sabem explicar por quê, mas tem um percentual da população, estimado entre 10% a 15%, que, se começar a usar alguma substância que provoque dependência, vai se tornar dependente químico. Eles não sabem explicar. Agora, aqueles que conhecemos a reencarnação, nós sabemos. Então, são espíritos que já trazem problemas, questionamentos, carências, conflitos, como nós vamos ver aqui. Já podem ter sido viciados, inclusive, no passado também. E que reencarnam trazendo, então, essa tendência, essa carência, essa fragilidade. E por isso, se começar a usar,
vai desenvolver a dependência. Então, são chamados amigos do tóxico. Então, muitas vezes a mãe se apavora quando o filho experimenta. Não, tem que ficar atenta, preocupada, mas não é motivo de desespero, não é de querer se matar, também não. Vamos com calma. Outras vezes é o uso eventual, o jovem começa a usar de vez em quando. Outra coisa, ele está usando mesmo. Outra é o abuso. Então, uma dose mais alta, um porre, não é, de álcool, ficar embriagado, não é? Isso é o abuso da substância. E, por fim, a dependência. Então, é quando a pessoa já faz o uso habitual e já está dependente, já desenvolveu a tolerância. Os agravantes, começar a usar muito cedo, na adolescência, não é? Tem gente começando na infância, os danos são muito maiores, para a família, para a vida, para tudo. A pessoa tem arrogância, né? Se acha muito inteligente, quer mudar o mundo, mas não mudar a si mesmo. Tem a questão também da mediunidade, que está cada vez mais comum. Kardec, no livro A Gênese, traz uma tese do que no final dos tempos, ou seja, no final do ciclo de expiação e provas, para um ciclo novo, um ciclo de regeneração, ele vai defender que a mediunidade ia ficar muito mais comum. A vulgarização da mediunidade, ou seja, as pessoas ficariam mais sensíveis. Então, talvez por isso tenha tanta gente com depressão, tanta gente com síndrome do pânico, tanta gente buscando as drogas. Por quê? Por conta também da maior sensibilidade à influência dos espíritos. Daí porque a gente está num momento de vigilância dos pensamentos, das emoções, né? E da oração, como Jesus nos diz, vigiai e orai. A pessoa fica automatizada, não raciocina mais. Várias consequências do uso, isso não é o nosso caso, nós vamos abordar aqui hoje, mas a gente vai ficar atento às flebites, hepatites, à questão da contração do vírus da AIDS, a desencarnação precoce, né, que é um tipo de suicídio. E quais são as causas, Nazareno, da dependência? A gente vai tratar dos efeitos, para combater, para realmente a gente fazer um tratamento, a gente tem que saber quais são as causas reais. Bom, são dois tipos. Uma é a comorbidade e a outra é a codependência. Vamos estudar os dois tipos? São os dois principais tipos de causa. A gente analisando a causa, a gente já sabe o tratamento, ok? A codependência, vamos começar por ela. A família, pessoal, ela é chamada de codependente normalmente, porque ela sofre às vezes mais do que o próprio usuário. Fica arrasada, fica destruída porque tem em seu seio familiar alguém com essa questão. E o que é que o Livro dos Espíritos, na questão 589, diz? Qual é a missão dos espíritos aqui na Terra? Quem sabe qual é a missão dos espíritos aqui na Terra? Kardec pergunta. Eu estou falando com os encarnados, aqueles que não dormiram ainda, né? Que não estão desdobrados. Ele começa a responder na pergunta e os espíritos complementam. Ele vai dizer, nós vamos fazer um resumo dizendo que a missão dos espíritos é se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. É a questão 558 do Livro dos Espíritos. Então nós estamos aqui para nos auto-melhorar, mas a gente, por causa do orgulho, a gente acha que está aqui para salvar o mundo, que a gente é missionário, que a gente está aqui para salvar o marido, salvar a esposa, para salvar o filho, né? Nós vamos ajudar, vamos auxiliar, claro, é o nosso dever, mas nós não estamos aqui para salvar ninguém, estamos aqui para nos auto-melhorarmos, não é? Importante ter essa questão. Então a gente vai fazer caridade, mas sem salvacionismo. Então a primeira coisa é a família aceitar que tem um dependente. A família não aceita, não é? Então aceitar que ele tem uma doença crônica recidivante, ou seja, ele vai ter recaídas, progressiva, incurável. A dependência é incurável, numa única encarnação é incurável, ela tem tratamento, mas não tem cura. Então é melhor nem começar, nem experimentar. Não vale a pena, porque não tem cura, só tem defeito. Os jovens acham que arrasam, não é? Você sabe qual é a pior coisa que o jovem acha? É ser bobo, é ser chamado de bobo, ser enganado. Pois a droga é o maior engano, é a maior mentira que existe. Os jovens caem como bobos. O jovem deveria dizer: papai, você é muito bobo, você não sabe que isso faz mal. Você é tolo. Eu quero você ser corajoso sem usar droga, quero você ser corajoso sem o álcool. Usando essas bobagens aí, qualquer um é corajoso. Então, não é?
a questão da aceitação dos jovens também, né? Recomendaria para vocês um livro muito bom, o melhor que eu já li, de um psiquiatra. Ele não é espírita, ele tem um programa na Rede Vida, chama Isamitiba, vocês já devem ter ouvido falar. Ele tem um programa chamado Que Ama Educa, vários livros sobre educação, e ele tem um livro sobre dependência e sobre como atender e encontrar e detectar e educar a questão do dependente. Então é Juventude, Drogas, Anjos Caídos. Juventude e Drogas. Anjos, porque o pai fica achando e a mãe achando que o filho é um anjinho. Não sabe que o espírito veio direto do umbral aqui para a terra. Como nós, né? Muitos de nós viemos de regiões, não é? Ainda pouco evoluídas. E aí se decepcionam, são anjos que caem. É a grande decepção dos pais é com a questão dos jovens. Então, ter essa questão, e ele vai orientar muito bem como é que a gente deve tratar. Tá? Vale a pena, é um psiquiatra. Então, qual o problema da codependência? O pessoal, não é, especializado vai dizer que a codependência, ela forma dependentes. Se a família é do tipo de codependente, ela vai gerar filhos dependentes. Se o espírito tiver tendência, ele vai desenvolver. Então, uma família, por exemplo, que promove o abandono dos filhos, que é negligente na educação, superproteção. Já ouviram falar de mãe superprotetora? Pois isso é um dos grandes fatores de risco de provocar a dependência química. A mãe faz tudo pelo filho, superprotege e prejudica aquele espírito em verdade. Helena Pinsky, do NIDA, ela vai dizer que os filhos só usam as drogas, na verdade, porque os pais permitem, porque de certa forma os pais permitem. Se a gente analisar bem, né? É permissão também dos pais. Então, quando a família se cura, muitas vezes o dependente também se cura. Então, não é tratar só o jovem, só o alcoólatra, não é? Só a pessoa que está usando as drogas, mas é tratar sobretudo a família. E por isso Alberto Almeida, o esposo do querido, vai falar que a família é que está disfuncional. Nós temos que tratar a família, e por isso a Federação Espírita Brasileira tem sempre promovido, como as outras entidades também, não é? Dos movimentos de unificação, movimento de divulgação da doutrina, as campanhas em defesa da família, porque a família é o núcleo central, importantíssimo, e nós não sabemos educar nossos filhos. Então, nós vamos saber que a família, então, quando ela se melhora, quando ela se trata, muitas vezes o dependente consegue se libertar. O problema às vezes não é: eu sou papiloscopista. Vocês sabem o que é papiloscopista? Eu trabalho na Polícia Federal. Os espíritos me colocaram lá. Não sei o que é que eu estou fazendo lá até agora. Mas é o perito que trabalha com impressões digitais. A gente vai na cena do crime e a gente coloca produtos químicos, reagentes, coloca luz forense, uma luz especial, não é? Com aparelhos especiais, a gente fotografa e revela antes, num lugar que você não via nada, começa a aparecer impressões digitais. E com a impressão digital a gente vai e encontra a autoria, pessoas que tiveram lá, que podem ter sido, não é, o autor do crime. Então, a droga é como se fosse esse revelador, esse reagente químico que a gente coloca para mostrar o que sempre esteve lá e que a gente não via. Então, às vezes é a família que está doente, o filho dependente é apenas o bode expiatório, é apenas a ponta do iceberg que está aparecendo. Mas a família, ela tem um problema de codependência, não é? Então, nós sabemos que a família tem muito sentimento de culpa, acaba super protegendo, não é? E mal educando seus filhos. E a gente lembra da questão de impor limites, como Jesus, o terapeuta maior, há 2000 anos já dizia: que o vosso dizer seja sim, sim, que o vosso dizer seja não, não, né? E a gente não sabe dizer isso aos filhos. Então os familiares, né, os nossos parentes, os tios, primos, devem ficar sabendo que o nosso filho está usando drogas, está se tratando. Os especialistas dizem que sim, porque vai ter mais gente para ajudar a vigiar, e quando ele for para uma festa na nossa casa, ou na casa da família, ninguém vai ficar oferecendo bebida para ele,
Porque normalmente a gente tem a dependência cruzada, ou seja, a pessoa não é dependente só de cocaína, é da cocaína e do álcool, é do crack e do álcool, é do cigarro, da maconha e do álcool, é tudo misturado com álcool. Quase todas é a mistura com álcool. Então, é muito importante. Agora, a gente com orgulho, não é? Sabe o que acontece com o dirigente espírita? O nosso expositor lá, acho que é Antônio Carlos Ferreira, ele vai defender no vídeo que um dirigente de uma casa espírita, na casa que tinha um grupo de apoio a dependentes químicos, ele descobriu há 2 anos que o seu filho era dependente. E quando depois veio a notícia que o filho havia desencarnado, ele foi perguntar: mas por que o senhor nunca trouxe o seu filho aqui para o nosso grupo, para que nós o ajudássemos? Ele disse: Antônio Carlos, mas eu não podia, eu era o dirigente aqui da casa, palestrante há muitos anos, há décadas. Então a gente tem vergonha de admitir, isso é a nossa hipocrisia, a nossa falta de humildade. Então a gente não quer admitir que tem um problema, e todos nós somos viciados, não somos? Todos nós não temos egoísmo, não temos orgulho. Então, se temos um problema, vamos ajudar, vamos pedir ajuda. Na casa espírita, na nossa família, não é? Nazarene, como lidar com os furtos, com as agressões? Esse expositor, ele é dependente químico, tratou-se durante muitos anos, né? Conseguiu se libertar, conhece do assunto, tem uma clínica, né? E ele vai dizer: olha, é uma resposta muito simples. Se fosse o filho da vizinha que estivesse furtando coisas na sua casa, o que a senhora fazia? Eu chamaria a polícia. Pois faça a mesma coisa. Por que o seu filho é diferente? Mas o nosso filho a gente superprotege e a gente estraga. Quando ele souber, que a gente faz? Mas a gente faz com amor. Eu disse: olha, meu filho, eu vou lhe tratar como todos os filhos de Deus, que somos todos filhos de Deus. Então, se você furtar coisa de casa, nós vamos chamar as autoridades. Nós não queremos, então nós estamos já lhe avisando. Porque o filho ele não vai ter mais o controle. E muitas vezes vai furtar, vai roubar, vai agredir os pais. Daí vai chegar ao ponto, às vezes, da necessidade da internação compulsória. Vai chegar ao ponto dele querer matar. Meu pai conta um caso de um livro na sua infância, na escola, tinha uma caricatura, uma historinha curta de um menino, né? Aparecia o desenho e o demônio, né? Era uma escola católica, e o demônio aparecia então para o menino e dizia: olha, você está sob o meu poder, você não tem mais como escapar, você só tem 3 opções. E o menino diz: quais são? Você pode se tornar alcoólatra, você pode bater na sua mãe, ou você pode assassinar o seu pai. O que é que você prefere? Menino, então ser alcoólatra. Aí conta a história que ele se tornou alcoólatra, bateu em sua mãe e assassinou seu pai. Não é? Então vejam como a droga vai fazer a pessoa perder a lucidez, a consciência, a razão e o discernimento. Não é mais a mesma pessoa. Não está mais sob o seu império. Perde o livre-arbítrio. Perde o livre-arbítrio. Aí tem o fenômeno da interdição, é outra coisa. Não é internação, tá? A interdição é você pedir para o juiz, não é? Aí você pode pegar os laudos nos internamentos, quando ele foi para os hospitais, os atendimentos, a ficha médica, não é? Se teve alguma ocorrência policial, pedir lá, não é? A cópia do boletim de ocorrência, para chegar ao juiz. Se você tem um advogado, contrate; se você não tem, procura a defensoria pública, não é? O advogado que o governo oferece, e ele vai dar entrada e vai dizer: olha, aquela pessoa ela vai perder o controle dos seus bens, então ela não vai poder mais, não é, vender a sua casa, o seu carro, não vai se desfazer de suas coisas mais, não é, porque vai prejudicar muitas vezes a família dele, que ele pode ser casado, pode ter filhos, pode ter tudo, não é, e tudo isso em seu próprio benefício. Então vai ser nomeado um curador, uma pessoa que vai cuidar dele, dos bens dele, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, não é, uma pessoa designada até pelo próprio juiz, enfim, para cuidar. É uma coisa, é a interdição; outra coisa é o internamento. Então, Nazareno, o compulsório
Olha, o ideal, pessoal, era que fosse sempre voluntário, que o próprio dependente quisesse. Mas ele normalmente não quer, ele fica adiando, fica adiando. E quando, às vezes, chega o compulsório, é por conta dessas novas drogas. Antes nós não tínhamos o crack. Antes nós não tínhamos tanta droga ofertada em todas as esquinas, em todas as festas. Era uma coisa assim rara na minha juventude, né? E não faz muito tempo, né, pessoal? Na minha juventude não tinha, as drogas que tinha lá era o álcool, era o cigarro, era lança-perfume, negócio cheirinho da loló. Isso, nem maconha a gente não tinha acesso, não chegava. Na minha juventude não tinha. Hoje o povo faz rir dessas coisas, né? Então vejam, as drogas hoje são drogas diferentes, muito mais poderosas. E há casos então de violência, de crianças, né, de adolescentes armados, enfim, uma série de problemas que poderão justificar tem sempre um acompanhamento médico. E a contenção médica não é uma contenção agressiva, não é? Vai prender não. E se você muitas vezes não fizer a internação compulsória, a polícia vai internar o seu filho na cadeia ou num caixão. Então, às vezes, não é melhor que ele esteja numa clínica? E quando, por exemplo, chega lá, aí você liga, né, para o SAMU, liga para os bombeiros, olha, eles vêm lá, recolhe a pessoa, que normalmente não está bem, não é? Eles têm lá toda a prática, todas as técnicas, direitinho, tudo, não é? Tem o médico para acompanhar, e eles vão então dar o suporte, o atendimento, tudo, vocês acompanham, e o filho vai ver que tem limites, porque ele, quando souber que a família vai ficar protegendo, passando a mão, ele vai continuar fazendo, empurrando com a barriga. E a gente vai ficar acabando, suportando e sofrendo mais do que ele, porque ele está lá, ele não sente ainda os efeitos da droga, porque ele é jovem, ele nem acredita em vida após a morte. Ele pensa assim, quem fuma morre, quem não fuma morre também, eu vou fumar. Só que ele não sabe como é que a gente vai, é verdade, todos nós vamos desencarnar, mas como é que a gente vai chegar no mundo espiritual? As lesões no perispírito, no corpo espiritual, o sofrimento neste mundo espiritual também, a reencarnação trazendo as sequelas, crianças nascendo com câncer de pulmão, com cirrose, os médicos não sabem explicar, com a tetraplegia, com a idiotia, com a anencefalia por causa de uso de drogas em vidas passadas, e necessitam reencarnar naquele corpo que funciona como um carvão milagroso, diz o Espírito André Luiz para o Chico Xavier no livro no livro Entre a Terra e o Céu, dizendo que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, absorvendo essas impurezas, essas desarmonias que se encontram no nosso corpo espiritual. Então a encarnação, mesmo com esses problemas, como Jesus disse, se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem a mão, do que ter o teu corpo e teu espírito condenados. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é preferível entrar na vida cego, ou seja, reencarnar sem a visão, do que ter o teu espírito condenado. Então ele mostra que a encarnação no corpo físico, mesmo com as deficiências, é melhor do que a gente não se recuperar do corpo espiritual e ficar sofrendo no mundo maior. Então é um processo de purificação, não é? Então a gente só tem o quê? Um cuidado, porque hoje há uma indústria de internações, tem muita gente ganhando dinheiro, tem clínicas dessas que promovem verdadeiros tráficos de droga dentro da própria clínica, funcionários, como tem dentro das prisões, das penitenciárias. Então cuidado, verificar realmente, não é? Se é uma instituição séria, tá? Esse cuidadozinho, que nem toda clínica é a das melhores. E o jovem fica, né? O dependente fica só por hoje, só mais um pouquinho, não é? Fazer o evangelho lá, e aí ele diz, não adianta mesmo, mas faça. Vocês sabem qual é o maior inimigo do trabalhador espírita? Quem leu aqui o livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier? Só duas pessoas se salvaram aqui? É brincadeira, mas ele é muito bom, um livrinho pequeno, de histórias, que Neio Lúcio conta, né, para
ajudar a gente a ilustrar as questões da vida. E ele vai narrar uma história de um trabalhador espírita muito dedicado. E os espíritos das trevas tentam investir contra ele de todas as formas. Primeiro visitam, eu não me lembro a sequência exata, com a prova da pobreza. E ele enfrenta com a sua família, se fortalece ainda mais na sua fé. Depois investem com a calúnia, então fica toda a cidade falando dele, as injúrias, e eles mais ainda firmes. Depois vem a doença que os visita, e eles também continuam ainda mais fervorosos, mais dedicados. Enfim, vários e vários ataques, até que enfim, um dos espíritos tem uma ideia de lhe estimular o desânimo. Quem é você para estar falando dessas coisas? Quem você pensa que é para estar divulgando, falando do bem, falando de Jesus? Começando a estimular, não é? A baixa estima dele, o desânimo, a falta de fé. E aí ele finalmente se entrega e é o fim daquela sua trajetória na vida física. Veja então o perigo do desânimo que acomete muitos dependentes e os seus familiares, que acham que não adianta mais fazer o evangelho lá, que não adianta frequentar a igreja, o templo, o centro espírita, mas devemos continuar trabalhando, orando e conhecendo, porque só o amor sem o conhecimento não resolve. Nazareno, quais são os 13 princípios para o tratamento efetivo da dependência? Se puder, a filmadora pegar aqui, a gente vai ler aqui bem rápido. Olha que coisa interessante, não é? O pessoal da NAIDA relacionou 13 princípios para o tratamento ser bem eficaz, bem efetivo. Primeiro princípio, não há um tratamento único que seja apropriado para todos os indivíduos, ou seja, cada pessoa é diferente. É fundamental que o ambiente, o serviço e o tipo de tratamento oferecidos a um paciente sejam apropriados para seus problemas e necessidades específicas. Segundo princípio, o tratamento para problemas com drogas precisa ser disponível de modo imediato, ou seja, na hora que a pessoa procurar, tem que estar disponível o tratamento, porque ele vai desistir. Ele vai, não, depois eu procuro então. Então, olha, pessoas que apresentam problemas com drogas estão constantemente em estado de ambivalência, né, de dúvidas, sobre iniciar ou não um tratamento, e por isso é crucial, né, é fundamental que ele possa ser imediato quando buscado. Terceiro princípio do NAIDA, um tratamento efetivo é aquele que atende às necessidades do paciente de modo mais amplo, e não somente em relação ao seu uso de substâncias. Para ser efetivo, o tratamento precisa, além de tratar o uso de drogas, abordar os problemas médicos, psicológicos, sociais, profissionais e legais a esse uso, né? Ele pode ter até problemas na justiça, legais. 4. O plano de tratamento e serviço tratado para um paciente precisa ser constantemente revisado e, se for o caso, modificado, ou seja, precisa ser flexível o plano, modificado visando garantir a adequação às mudanças de necessidades do paciente. Quinto princípio, a permanência por um período adequado no tratamento é crítico para a sua efetividade. Então, a duração do tratamento é crítica, é fundamental. A duração apropriada de um tratamento depende dos problemas e necessidades do paciente. De todo modo, programas de recuperação deveriam incluir estratégias de engajar e manter pacientes em tratamento, evitando o seu abandono antes da obtenção de algum resultado. Sexto princípio, aconselhamento e outros tipos de terapias comportamentais são componentes importantes do tratamento efetivo para problemas com drogas. Então, em terapia, pacientes podem discutir questões sobre motivação, como desenvolver mecanismos para resistir a drogas, como subsistir atividades ligadas a drogas por outras mais construtivas e compensadoras, que não envolvam o uso de substância e aperfeiçoar as habilidades de lidar com seus problemas. Então, a psicoterapia também é muito importante. 7. Medicamentos são elementos importantes no tratamento de vários pacientes, especialmente quando combinados com aconselhamento e outras terapias comportamentais. Então, tem medicação hoje excelente para ajudar a resistir à compulsão, ao desejo, aquela fissura, não é? É o termo que eles utilizam, para o desejo para usar as drogas. 8. Indivíduos com uso ou dependência de drogas, que também apresentam outros distúrbios mentais, devem ter esses dois problemas tratados de modo integrado. A gente vai ver aqui que é a comorbidade, que é o próximo tópico que a gente vai falar. 9. Desintoxicação é apenas o primeiro estágio do tratamento, e por isso só contribui muito pouco para uma mudança de comportamento a longo prazo. Então a pessoa acha que vai colocar numa clínica e vai resolver. É o primeiro passo, pequeno passo.
exige toda uma ressignificação, a própria família, toda modificação do paciente e da sua família. 10. Tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Olha, a NAIDA está dizendo que tratamento, a internação compulsória, a gente não tem a reencarnação compulsória? Não tem espíritos que não têm mais o livre-arbítrio, não têm condição de decidir, e como crianças são levadas para a escola na Terra? Então, a internação também, a própria NAIDA vai dizer que mesmo aquela que não é voluntária, ela pode ser efetiva. Uma forte motivação pode facilitar o processo. Mas, por outro lado, tratamentos realizados por ordem do empregador, do patrão, da justiça criminal ou até por pressão familiar podem aumentar em muito a permanência, não é? Da pessoa em recuperação. Estamos acabando, só mais 3. 11. É necessário monitorar continuamente o possível uso de drogas durante o tratamento, não é? Porque aí pode usar com exames de sangue, de fio de cabelo, para ver se a pessoa não está usando droga durante o tratamento. Recaídas no uso de drogas podem ocorrer durante o tratamento. O uso de exames de urina e osso pode ajudar o paciente a resistir à fissura ao uso de drogas e contribuir para ajustar o plano de tratamento à sua realidade. 12. Programas de tratamento devem oferecer uma avaliação do paciente em termos de AIDS, HIV, hepatites do tipo B e C e outras doenças infecciosas, assim como ajudar pacientes a modificarem comportamentos que os colocam em risco de contrair tais quadros infecciosos. Então, aquela questão de compartilhamento de agulhas, do sexo, não é, inseguro, não é, sem uso de preservativos, enfim, sem amor, sobretudo, não é, que é a questão mais grave e irresponsável. E o 13º princípio e último do Instituto Nacional de Abuso de Drogas vai dizer que a recuperação de pacientes com dependência de drogas pode ser um processo, não é uma ação isolada, é um processo de longo prazo e frequentemente requer vários episódios de tratamento. Então, é muito comum que tenha recaídas, né, recidivas no tratamento. Vocês encontram nesse site nida.nih.gov, mas está em inglês ou espanhol, tá? nida.nih.gov. Então, tratamento efetivo, vimos aí internamento, tratamento ambulatorial, acompanhamento, reinserção e manutenção. Então, tem que ter toda uma reprogramação. Quando a pessoa vai para o internamento, ela aprende o quê? Aprende a ter horários. Tem hora para levantar, tem hora para comer, tem hora para trabalhar. Aprende a ter disciplina, tem que arrumar a cama, lavar a louça. Tudo que a mãe estragou o menino, ele vai reaprender lá na clínica. Quando voltar para casa, o que é que vai acontecer? Vai desaprender de novo, porque a mãe estraga. Então, é ocupar a mente, vocês sabem disso, né? A disciplina, que é tão importante para nós. Então, lá no tratamento, ele tem encontros em grupo, não é? Aquela partilha de experiências. Por que a gente não tem encontro em família? Antigamente a gente era obrigado a almoçar junto com os pais, não era? Mesmo que não fosse para falar nada, mas tinha que estar lá na mesa. Agora cada um come no horário, cada pai nem se vê, deixa um bilhete para o filho, né? Será que nós estamos agindo da melhor maneira? Então, por que não ter pelo menos o evangelho lá, naquele momento de ter partilha? Olha, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. Por que não aproveitar esse culto do evangelho lá e no coração, essa campanha permanente, não é, que nós temos no movimento espírita? A Federação Espírita Brasileira tem estudado, desenvolvido e se esforçado tanto pela divulgação. A psicoterapia é muito importante, a psiquiatria, a assistência social, a terapia ocupacional, a pessoa aprender a se ocupar no bem, não é? A espiritualização. Todas as religiões são úteis, não é? O Espiritismo não é uma religião propriamente dita, não é? Ele veio combater o materialismo, ele veio fortalecer as religiões. E o primeiro passo do tratamento é a aceitação, porque é uma doença de negação, não é? Porque quem sabe qual é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito. E Allan Kardec vai nos dizer, com razão, que pobres de espírito são os humildes, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. Está chegando bom o som aí atrás para vocês? Eu estou falando um pouco mais alto, tá? Se puder talvez aumentar um pouquinho o volume, eu falo mais baixo. Eu estou falando alto aqui. Vocês lembram daquele ator Jean-Claude Van Damme, das artes marciais lá, não é? Ele foi declarar na televisão certa vez
que ele só conseguiu vencer a cocaína, deixar o vício da cocaína, quando ele reconheceu que a droga era mais forte do que ele. Quando ele teve a humildade de reconhecer isso. Enquanto ele achava que ele era mais forte, ele não conseguia. Então vejam a questão da humildade, que aí a gente está sabendo, né? Agora a gente precisa, já que vai tirar a droga, substituir o prazer que ela estava oferecendo. Ela estava oferecendo alguma coisa, e às vezes a gente vai tirar aquela sensação. Temos que ocupar com algo bom e descobrir quais os talentos que o Pai nos confiou, com o autoconhecimento, com o autodescobrimento, com a autoiluminação, descobrir qual a nossa vocação, seja de trabalho, seja no hobby, seja no esporte, no lazer, enfim, nós temos que encontrar algum sentido para a vida, temos que encontrar alegria de viver. A gente tem uma palestra sobre Jesus e a alegria de viver, mostrando como, não é, o Espiritismo, junto com o amor e com a gratidão, a gente vai encontrar mais alegria de ver. O nosso querido Enio Francisco, lá da AJA, em Goiás, né, tem uma instituição que tem feito um trabalho muito interessante. Ele vai nos dizer no seminário que o dependente só abandona a droga quando a dor de permanecer com ela é maior do que a dor de abandoná-la. Ou seja, às vezes a pessoa tem que ir para o fundo do poço para conseguir largar. O alcoólatra e o tabagista demoram muitos anos e não largam. Por quê? Porque ele não sente ainda os efeitos, não chegou no fundo do poço. Às vezes o usuário, né, de crack vai em tão pouco tempo para o fundo do poço que ele já começa a procurar ajuda. Então, às vezes, o que é pior é menos mal, a pessoa vai buscar ajuda mais rápido. E a comorbidade, o segundo ponto para a gente, né, ver todas as causas. As causas profundas nós vimos aqui. Qual é a causa principal da dependência química? É a nossa imperfeição, né? É a imperfeição do espírito, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo e uma série de outros defeitos que eu não vou falar para vocês não ficarem deprimidos, tá? Nós reencarnamos com essas tendências e por isso nós temos entre nós muitos toxicófilos, né? Temos causas orgânicas, as carências desses neurotransmissores, né? Já está também comprovado pelas pesquisas científicas, as próprias sequelas do uso de drogas nesta vida, em outras vidas também, e o instinto de conservação que nós comentamos, né? Que nós estamos ainda da predominância da natureza animal. Nazareno, mas tem causas psicológicas também dessa comorbidade. Comorbidade significa o quê? Que além da dependência, a pessoa tem outras doenças. Co ao lado, né? Morbos vem de coisa mórbida, de coisa doente, de coisa próxima da morte. Então, a comorbidade, por exemplo, a pessoa normalmente não tem só o problema da dependência. Ela tem o quê? Tem um problema de compulsão, tem um problema de depressão. É muito comum a pessoa que tem depressão buscar as drogas, sobretudo o álcool, para ficar alegre. A pessoa fica alegre alguns minutos, né? Daqui a pouco ela começa a ficar com sono, sedada, porque o álcool é um depressor, não é uma droga estimulante, alucinógena, é uma droga depressora. Vejo que depois de algumas horas a pessoa está com sono e depois na ressaca ela fica com um quadro tipicamente depressivo. Então o álcool não traz alegria, ele deixa a pessoa mais permissiva, ela fica mais liberada, aí ela acha que fica alegre. Aí ela vai ser a principal porta de entrada para as drogas. Por quê? Porque quando a pessoa usa o álcool, aí ela vai para uma festa, o amigo diz, rapaz, experimenta aqui um pouco de maconha. Ah, rapaz, eu não vou usar não. Mas como ela usou o álcool, ela fica mais solta, não é? Fica mais engraçada, relaxada. Ela, só um pouquinho, né? Então tá, só um pouquinho. Aí ela começa a experimentar. Então o álcool é que é a porta de entrada para as drogas. E depois que a pessoa passou um ano na clínica de desintoxicação. Aliás, não adianta a gente mandar uma pessoa para a clínica sem descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo, e muitas vezes esse vazio é uma depressão, é uma ansiedade, é uma timidez. A gente vai ver algumas delas aqui, não é? Então ela passou um ano na clínica, ficou limpa da cocaína, aí ela vai para uma festa com os amigos, entre aspas, porque o dependente não tem amigos, tem companheiros de vícios, e aí ela vai na festa, está lá os amigos cheirando cocaína, e eles oferecem, fulano, cheira aqui um pouquinho, só uma carreirinha. Aí ele disse, não rapaz, eu larguei isso, eu estou limpo, um ano já. Ah, tu é muito careta. Pois, toma só uma cervejinha. Aí ele disse, só uma cervejinha, né? Aí ele vai.
Isso aqui é água, viu, pessoal? É água. Aí ele toma a cervejinha, o que acontece? Ele que estava com as barreiras, com a lucidez 100%, né? Começa a afrouxar e começa a ficar permissiva. E aí ele daqui a pouco ele diz, é só uma carreirinha, né? Não vai fazer mal não, é só uma, não vai não. Aí ele vai e volta a cheirar a cocaína. Um ano de sacrifícios, de choro, de lágrimas, de gasto, de investimento, de esforço, de ausência do convívio social. Ele joga fora por causa de uma cervejinha. Estou dizendo que é para a gente parar completamente de tomar, né? Não, se for parar de tomar um cálicezinho de vinho, vamos ter que internar todo mundo da Itália, que lá todo mundo toma um cálicezinho de vinho, né? Mas é a questão do abuso, do uso continuado, dessas nossas carências. A gente não se conhece. Se a gente se conhece, faz o autoconhecimento, a gente já, né? Então, se a gente tem compulsão, transtorno obsessivo compulsivo, se a gente tem uma tendência à depressão, tem problema de ansiedade, aí vai usar o cigarro para compensar a ansiedade, a maconha também. Timidez, aí vai usar o álcool, né? Transtornos sexuais, está com conflito, aí vai buscar o álcool que funciona como anestésico. Problemas com a lei, está com aflito. Carências afetivas, não é? Quantos de nós trazemos carências afetivas? E lá no livro Nosso Lar está escrito que o amor é o alimento das almas. Então, quantos de nós estamos carentes de amor, mas do amor verdadeiro, não é desse amor só de apego doentio que as mães são a melhor coisa do mundo e podem ser a pior coisa do mundo também, as mães. Então a gente tem que saber amar, né? Jesus amava, mas também esclarecia, era firme, sabia dizer sim, sim, não, não, chamar a atenção quando necessário. Então as carências disciplinares, o Espírito Samuel diz, Nazareno, quando você fala de carência afetiva, que muitas vezes a gente procura, né, no cigarro, a saudade do seio materno, do carinho, do aconchego da mãe, no copo de cachaça, no garfo de comida, a gente está com saudade do carinho da mãe. Quantas moças se entregam aos rapazes com saudade do carinho do pai. Ele disse, olha, fale de carências afetivas, mas fale também de carências disciplinares, porque nós precisamos mais de disciplina, normalmente, do que nós estamos hoje estragando por excesso de amor, o amor doentio, e não estamos dando a disciplina de que necessitamos. Então tem muita gente carente de disciplina. Aí tem a falta de alegria, falta de prazer de viver, né? Problemas que a gente experimentou no mundo espiritual e o principal, que são as imperfeições morais. Tem causas familiares também. Quais são? A família disfuncional, primeiro item, Alberto Almeida, assistam o seminário dele sobre família. Falta de educação, falta de exemplo, né? Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Falta de limites, a gente não sabe impor limites. E tem as causas ambientais e sociais. Por exemplo, nós estamos vivendo aonde? Se nós estivéssemos vivendo numa colônia espiritual superior, como, por exemplo, a retratada por André Luiz no livro Nosso Lar, ou a Alvorada Nova, onde, não é? Ou outras colônias mais elevadas, será que a gente ia ter problema de dependência lá? A gente ia se comportar bem direitinho lá, não era? Todo mundo é bonzinho, a gente quer ficar bem na fita, né? Não, eu quero ficar bonzinho também. André Luiz se enquadrou bem direitinho lá, não foi? Ele não era muita peça muito boa, não. Mas vejam que nós estamos no mundo de provas, de testes, de avaliações e de expiações. Isso faz muita diferença. Quem sabe o que significa expiação? O pessoal não leva ponto negativo se falar não, viu? O que é expiação? Expiação, segundo o dicionário, expiação com X, né? É expiação, significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença. Significa também purificação ou depuração. São significados mais adequados à da doutrina espírita, mas alguns espíritos dizem que a Terra é uma espécie de presídio, que a reencarnação para alguns é uma forma de castigo também, apesar que ela é muito mais uma missão, ela é um aprendizado, mas está lá também, dizendo que a reencarnação para alguns
é uma espécie de castigo. No mundo de expiação e provas, quem é que quer reencarnar aqui no mundo atrasado, que tem expiações, purificações? É para o nosso bem? É para o nosso bem que Deus permite, mas é necessário que a gente compreenda isso. Então a gente vai entendendo melhor. Então a falta de ocupação, mente vazia, oficina do mal. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha nos dias de Jesus, né? Temos também a influência do meio, da mídia, né? Da internet, das revistas. Infelizmente, todo lugar que a gente vai tem os apelos, não é? Do materialismo, do consumismo, do sexo, do álcool. Quantas propagandas. O cigarro foi proibido, né? No Brasil, há poucos anos foi proibido a propaganda de cigarro, mas do álcool são as mais bonitas, as mais perfeitas, onde tem mais gente jovem, mais gente bonita, mais gente sorrindo. E para me fazer morrer de inveja, que eu sou do Ceará, aonde é que eles estão? Na praia. Devia mostrar o quê? Devia mostrar os hospitais psiquiátricos, onde estão as pessoas dependentes do álcool, e não a praia, que não é onde eles estão, não. Então é um problema muito sério, né? Então tem a mídia, os astros, né? Os nossos cantores, atores, tudo, né? Morreram de overdose, como dizia a música. As más companhias, tem as más companhias. Só que no Espiritismo a gente sabe que existe uma lei de afinidade. Nosso filho não anda com as más companhias porque ele é um anjo e os capetinhos estão arrastando ele, não. É porque ele também não é um anjinho, não. Mas para a mãe, para o pai, é anjos caídos. Então diz-me o que tu pensas, o que tu sentes, o que tu és, que eu te direi com quem tu andas. Normalmente é assim, né? Há exceções. Jesus andava com as pessoas de má vida, andava com os leprosos, com os pecadores, com os publicanos. Ele era questionado por isso, porque os sãos não precisam de médico, né? Então não é somente as más companhias, é nosso filho, que ele também não é um espírito ainda imperfeito, como todos nós, né? Nós estamos já indo para o nosso encerramento. Iniciadores e retornadores, né? Nós falamos aqui, o principal o álcool e também o fumo. A pessoa começa com cigarro, às vezes com aquele cigarrozinho de menta, cigarrozinho com sabor disso, sabor daquilo, agora tem um negócio, como é que chama aquilo lá? Narguilé, né? Narguilé, eu não sei nem o nome desse negócio, mas é um cachimbo misturado, uma coisa estranha, colorida, né? Chama, e jovem é curioso, fica tudo querendo experimentar, né? E faz tanto mal ou mais, não é, do que o cigarro, né? Então a gente ter essa questão também, esse cuidado. A maconha, não vai dar tempo de falar, mas é uma droga também poderosíssima, provoca esquizofrenia em pessoas que têm tendência, produz atrofia cerebral, diminui o interesse pelo estudo, pelo esporte, pela saúde, prejudica a fertilidade, prejudica o interesse pela família, pela vida, por tudo. A pessoa perde as suas amarras todas e fica vivendo, né, numa viagem, não é? Se isola do planeta, não é? É uma droga da indiferença, do egoísmo mesmo, no seu mais alto grau. Causas espirituais, nós sabemos da influência espiritual negativa, chamada obsessão por Kardec, a subjugação, nós falamos no livro dos Médiuns, a necessidade de fluidos, da imposição de mãos, a fixação mental. Então também muito cuidado para não ficar pensando muito em droga. Se ficar falando muito em droga, se o dependente falar, e todo mundo agora só fala em droga por causa dele, ele não vai conseguir pensar em outra coisa, não é verdade? Então vai esclarecer as crianças, mas fala uma vez, né, há tantos meses, tem esclarecimento lá na juventude, mas todo dia vai falar sobre droga, a criança vai ficar curiosa, o jovem vai ficar interessado, saber o que é. Vamos explicar com naturalidade tudo, mas se falar demais. Então, certa vez tive um dos discípulos de Buda, estava aprendendo a meditar, mas ele não conseguia. Ele disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente, eu não consigo serenar meus pensamentos. Olha, eu fico tentando, não é, calar, mas eu fico pensando nisso, naquilo outro. O que eu faço, mestre? Buda sorriu e disse: olha, não tem problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, o macaco. E aí ele achou estranho, né? Voltou para o seu alojamento. 2 horas depois ele volta: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, quando a gente combate muito um pensamento, a gente atrai, a gente não consegue parar de pensar nele.
Então Jesus diz: não resistais ao mal. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ou seja, vamos substituir os maus pensamentos pelos bons pensamentos, por leituras edificantes, por palestras, por esporte, por atividades diversas, trabalho, enfim. Tem trabalho voluntário para todo mundo aqui, Afonso? Está sobrando trabalho voluntário? Então, vamos manter a mente ocupada no bem, no amor, na felicidade, não é? Então, a fixação mental, a gente forma, não é? Cria formas, pensamentos. Então, a família, não é? Está tratando, está tudo, mas não vamos transformar a nossa casa agora, falar só de drogas, senão a gente vai destruir a nossa própria vida, não é? A causa também de falta de sentido para a nossa vida, nossa existência, que o Espiritismo vai nos explicar, vai nos ajudar. E a falta de espiritualidade, a gente buscar realmente nos espiritualizar. O Espiritismo, meus amigos, eu fui ateu durante 12 anos, e foi graças às explicações lógicas de Kardec, não é? Dos espíritos superiores, que a gente vai entender e acreditar mais, porque antes eu não entendia como é que Deus existia e aconteciam tantas aparentes injustiças, tantos problemas. Como é que Deus permite tanto sofrimento na Terra? Então, com Kardec, não é? Jesus a porta, Kardec a chave para compreender melhor Jesus, uma das melhores chaves que eu já conheci. Eu fui ateu e, graças à amiga depressão, a uma quebra financeira, não é? Para diminuir um pouco o meu orgulho, meu egoísmo, eu encontrei, não é? Na doutrina espírita, que não conhecia, as luzes para isso. Então, os trabalhadores, não é? Podemos nos engajar. Vejam que Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito. No livro Nosso Lar diz que quem trabalha nas regiões umbralinas ganha o bônus hora em dobro. No livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira, aliás, os espíritos superiores dizem que procuram médiuns para atender aqueles espíritos que se suicidaram aqui na Terra. Alguns estão num estado tão grave que precisam de uma reunião mediúnica, não é? Dos fluidos vitais de um médium, para poder começar a ser atendidos no plano espiritual. Então, e como são poucos os médiuns que eles podem contar, e como esses médiuns receberão recompensas, prêmios pelo seu trabalho, não é? Então, a gente ter trabalhos também mediúnicos para atender nossos irmãos dependentes, que se encontram também no mundo espiritual, não é? Os dirigentes, já falamos aqui, aqueles que têm vergonha de admitir que têm filhos dependentes, então vamos repensar tudo isso e a gente criar mais grupos de auxílio na nossa casa ou em outras. A prevenção, a educação, o conhecimento, o esclarecimento, o autoconhecimento, porque Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para a gente concluir, um videozinho. Em seguida a gente... Posso colocar um vídeo motivacional e outro para prece? São dois videozinhos, um bem bonito, de um rapaz que superou muitas dificuldades, que a gente acha que é difícil, né? Chama Tony Meléndez. Vocês encontram no YouTube.